Vamos começar falando de Banco Master, sim, porque temos informações e novidades exclusivas que você só acompanha aqui no SBT News. Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e o pai dele, Henrique Vorcaro, estiveram ao menos 4 vezes no Palácio do Planalto entre os anos de 2023 e 2024. O banco foi liquidado no final de 2025, finalzinho do ano passado, novembro. Essas reuniões, essas 4 que conseguimos registrar, obter esses registros, não inclui a reunião de dezembro de 2024, em que sim, Vorcaro esteve efetivamente com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E o dono dessa apuração, dessas informações exclusivas, está aqui comigo, entrou pelo outro lado, enquanto eu dava notícia, ele entrou de fininho, deu a volta, novidades. Invertemos posições, de vez em quando é bom inverter a perspectiva, o olhar, César. Mas você fez essa apuração exclusiva, está trabalhando nesse material desde ontem, conseguiu uma série de informações e localizar, contextualizar, pontuar exatamente cada uma dessas reuniões no Palácio do Planalto. É isso. Bem-vindo, querido, que bom. Obrigado, Amanda. Boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Como foi o processo dessa apuração, para contextualizar para quem nos ouve e nos vê. Desde ontem, a gente teve acesso aos registros que o Gabinete de Segurança Institucional mantém das entradas e saídas das mais diversas autoridades e pessoas que acessam o Palácio do Planalto e seus anexos. É uma planilha enorme que contém dados... Meu nome está ali, teu nome está... Meu nome está lá. Cada entrada nossa, o Palácio do Planalto está registrado. Isso. Na sua primeira entrada, você faz um registro lá com CPF, nome, e depois, toda vez que você volta ao Palácio, você precisa prestar esses novos dados e ele vai formando um registro nesse grande planilhão que o GSI mantém. E a gente conseguiu acesso às planilhas de 2023, 2024 e 2025. E qual que é a informação que a gente encontrou lá? Que pelo menos 4 vezes, de 2023 para frente, o nome de Daniel Vorcaro e de seu pai, Henrique Vorcaro, aparece nessa lista. Ou seja, em ao menos 4 vezes, tanto Daniel Vorcaro, o banqueiro, quanto seu pai estiveram no Palácio do Planalto para reuniões essas todas fora da agenda. Quando você vai até a agenda das autoridades, a agenda pública, não aparece em nenhum momento reuniões, conversas com Daniel Vorcaro e seu pai Henrique. Então, essas informações sobre os registros, elas dão ali novos elementos para a discussão sobre essa influência que Daniel Vorcaro mantinha em Brasília. Olha as datas, o César, já quer nos falar lá no telão, elas estão mais fáceis, assim vocês conseguem visualizar a nossa audiência. Exato. Então, a primeira visita de Daniel Vorcaro ao Palácio do Planalto registrada aconteceu, então, no dia 4 de dezembro de 2023. O presidente Lula estava na Alemanha, numa série de agendas com autoridades alemãs. Portanto, quando Daniel Vorcaro chega ao Palácio do Planalto, Lula não estava lá, eles não se encontraram. Isso é um fato verificável, inclusive pelas agendas públicas do presidente Lula. E nesse dia, ele vai acompanhado, inclusive Daniel Vorcaro, de um dos seus sócios em uma empresa que tinha relação com biomedicina. Inclusive, no ano seguinte, em 2024, Lula vai para o lançamento de um dos principais prédios relacionados a essa empresa, que Daniel Vorcaro mantinha ativos nessa empresa e que, portanto, nessa visita, Vorcaro leva esse seu sócio e ele consegue fazer um périplo ali também pelo Palácio do Planalto. É uma empresa em Minas Gerais, né? Depois o Lula se encontra a inauguração, algum lançamento dessa empresa em Minas Gerais. E nessa inauguração, é importante destacar que Daniel Vorcaro, pelo menos, não aparece nas fotos, nos vídeos, apesar dele ser o principal sócio dessa empresa, aparentemente, ele não estava por lá. Então, Daniel Vorcaro, ele volta para o Palácio do Planalto, na tela anterior ainda, no dia 1º de março de 2024. Ele chega lá, não por volta, ele chega lá exatamente às 2h33 da tarde. Lula, de novo, estava fora do país, ele cumpria uma agenda da CELAC em Kingston, um país... a capital de um país, de uma ilha muito pequena, houve esse evento lá e, portanto, Lula também não estava. Esse é um ponto importante. Mas a gente não consegue saber que gabinete, só para explicar para a nossa audiência. Então, o que tem no Palácio do Planalto? Tem um gabinete, por exemplo, do ministro da Casa Civil, Rui Costa. Ele pode ter ido visitar algum assessor de Lula que estivesse lá. Você tem a SECOM também. Você tem o Ministério das Relações Institucionais. Então, você tem outros gabinetes de ministros, que eles chamam de cozinha do Planalto, que também ficam localizados nesse prédio principal.
essas agendas, é possível saber em qual gabinete ele esteve, ou que lugar ele acessou especificamente, que andar? Nesses registros específicos do GSI, não é possível saber onde Daniel Vorcaro e seu pai, Henrique Vorcaro, foram. O que nós fizemos foi procurar todos os ministros que integravam o Palácio do Planalto naquela época e também a própria Presidência da República, por meio da Secretaria de Comunicação, a SECOM, e ninguém se manifestou, nem a SECOM, nem eles. O único ministro que se manifestou dizendo que não encontrou Daniel Vorcaro em nenhum momento no Palácio do Planalto foi Rui Costa, ex-governador da Bahia, que tinha proximidade com Daniel Vorcaro e alguns dos seus sócios, especialmente Augusto Lima, mas o que ele diz oficialmente, por meio de nota, é que ele não se encontrou em nenhum momento com Daniel Vorcaro e seu pai no Palácio do Planalto. Agora, a terceira visita de Vorcaro, ainda na tela anterior, também é interessante porque ele visita o Palácio no dia 3 de abril de 2024, ele chega às 5 da tarde, às 5h29. Lula estava em agenda no Palácio do Planalto, tinha uma agenda inclusive muito cheia, e chega pouquinho depois Jacques Wagner, o senador líder do governo no Senado. E por que é interessante esse caso específico? Porque Jacques Wagner, ele foi, a gente noticiou já durante essa semana, foi ele quem indicou diretamente para Daniel Vorcaro que se contratasse o ex-ministro, o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, que depois assumiu o Ministério da Justiça. Então, foi o próprio Jacques Wagner que fez essa intermediação. Eu fui até Jacques Wagner, perguntei para ele, por meio da assessoria, se ele se encontrou com Daniel Vorcaro em algum momento no Palácio do Planalto. Ele também nega, disse que nunca viu Daniel Vorcaro no Planalto. Então, parece quase um fantasma, né, Daniel Vorcaro. O Mantega já estava no Banco Master nessa época, no conselho do Banco Master, já atuava nessa posição em 2024, já, né? Ele estava. Ele foi contratado, assim como o Ricardo Lewandowski, os dois foram contratados, salvo engano, em 2023, não lembro em que mês de 2023, mas, inclusive, o próprio Banco Master já anunciava em 2023 que os dois eram dois dos seus consultores. Então, portanto... ele pode ter sido essa ponte, né, das visitas do Daniel Vorcaro com o Planalto, porque o Guido Mantega, sim, mantém estreitas relações com todos esses personagens. E um ponto curioso sobre o Guido Mantega, nesse material que a gente teve acesso do GSI, é que em nenhum momento aparece o nome dele nessa lista. O que é super curioso, porque até quando Lula, Janja, os outros ministros palacianos, quando eles entram, tem o registro de todos os dias da entrada dessas autoridades. De Guido Mantega, você pode pesquisar pelo nome, variedades do nome, Mantega, erros de português. Você pesquisa de qualquer jeito, você não encontra nenhum registro sobre Guido Mantega no Palácio do Planalto. Acho que tem um elevador secreto que a gente não sabe. É possível. E aí a última, rapidamente, César, a última foi em novembro de 2024. No dia 6 de novembro de 2024, o pai de Daniel Vorcaro, Henrique Vorcaro, ele vai ao Palácio do Planalto, então, chega às 2h40 da tarde. E é bem curioso porque quando você vê o registro da chegada, você vê ali na mesma página Henrique Vorcaro e logo depois Lula, Fernando Haddad, vários outros ministros que participaram às 3h30 de uma reunião entre esses ministros e o próprio presidente Lula. A gente conseguiu consultar 2 ministros que estiveram nessa agenda com o presidente e eles dizem que não se encontraram, não viram Henrique Vorcaro no Palácio do Planalto naquele dia. E tem um outro ponto que é curioso também, é que nesse mesmo dia, num horário muito próximo ali na tarde, o ex-ministro das Relações Institucionais do Palácio do Planalto, era Alexandre Padilha ainda, ele se encontrou com 2 deputados de Minas Gerais, Lafayette Andrada e um deputado do PT chamado Miguel Ângelo. E Daniel Vorcaro é de Minas Gerais, Exato. Né? Só para a gente arredondar esse ponto. E eu conversei com um desses deputados, ele já conversou comigo agora há pouco, Miguel Ângelo, ele disse que nunca viu Henrique Vorcaro, que não o conhecia e que, portanto, ele não esteve nessa agenda junto ao Alexandre Padilha. Ninguém se conhece, mas enfim, pelo menos 2 ocasiões, Lula e Vorcaro estavam ao mesmo tempo no Palácio do Planalto, não sabemos se encontraram ou não, e aí teve a reunião de dezembro que sim, Lula esteve com Vorcaro.